Olá, é com grande alegria em nosso espírito que nos colocamos nessa opção de trabalho com Jesus, uma determinação do plano maior para chegar ao Evangelho em nossas casas. Hoje vamos trabalhar uma parte importante do Evangelho, que é o encontro de Jesus com Nicodemos. Nesse encontro, a gente vai ver muitas revelações e muita coisa para clarear, iluminar o nosso espírito, a nossa jornada aqui na Terra. Vamos lá, vamos falar pausadamente, entender o texto que vamos ler agora nesse momento. Nascer de novo. Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te haver dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve sua voz, mas não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nascer de novo. O nascer de novo traz para nós meditações sublimes. Primeiro, em relação à questão da nossa evolução. Precisamos nascer muitas vezes, muitos mestres que nós vamos ter. Porque o processo de evolução é passo a passo, degrau por degrau. Então, vamos nascer muitas vezes, em muitas situações e circunstâncias diferentes, para aprimorar o nosso espírito. Porque a bondade divina quer em de nós a perfeição, quer de nós a felicidade plena. E a felicidade plena vai acontecer quando conseguirmos manejar ou dominar completamente as potencialidades do nosso espírito. Nós somos centelhas do Criador. Todos nós carregamos conosco essa centelha do Criador. E temos que desenvolver ao infinito. Então é importante nascer da água. Nascer da água é nascer no corpo. É reencarnar, né? Encarnar muitas vezes. Então sempre nós vamos repetir o processo de evolução na Terra quando nós encarnamos na água. Passamos aí das regiões da água até chegar na questão hominal. São 9 meses de trabalho, 9 meses de mergulho. E vamos da água até nos tornar na posição hominal. É um processo de evolução, de repetição que fazemos toda vez que a gente reencarna aqui na Terra. É nascer da água. Nascer do Espírito é acender essa centelha luminosa que nós somos. É nossa identidade espiritual. É não morrer mais, não morrer o quê? No erro, na ignorância. É nascer plenamente, em plenitude. A consciência tranquila e a paz do coração. E hoje temos a nossa amiga Dona Lourdes, que vai trazer para a gente informação importante sobre esse assunto. Meus irmãozinhos, Jesus nos abençoe. Nós vamos falar então sobre reencarnação. Vamos pensar um pouquinho, discutir um pouquinho sobre tudo isso, né, para nós entendermos. Porque quando nós falamos em reencarnação, tem muitas pessoas que ainda não conhecem ou não entendem como funciona. E nós vamos, já que nós estamos aqui aprendendo uns pouquinhos, nós vamos tentar. Esse sacerdote, esse doutor da lei, né, Nicodemos, naquela época de Jesus, era uma seita que eles gostavam muito de observar, eles eram estudiosos, eles queriam sempre acertar, e eles passaram a reparar em Jesus, aquele homem simples, que trabalha do povo, que ficava junto com os pescadores, mas de uma autoridade moral, uma sabedoria de mestre. E eles, passando a observar, ficaram discutindo, né, como que
aquele homem simples do povo age dessa forma, tem essa sabedoria, essa autoridade. E esse doutor da lei, ele foi procurar Jesus à noite, pelo fato de Jesus ser um homem do povo. E como o Roberto leu para nós, né, essa passagem, eles entendiam de que reencarnação e ressurreição era a mesma coisa. A ressurreição vem de ressurgir. Então, eles achavam que um homem morria e podia ressurgir em outro. Não entendiam bem. Então, quando ele vai procurar Jesus e fala com Jesus que ele era um homem que vinha de Deus, com aquela sabedoria, Jesus já explica para ele, né, essa parte. Que, em verdade, eu te digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E Nicodemos falou com Jesus: como pode nascer um homem velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe pela segunda vez? E Jesus explicou para ele: em verdade te digo, se um homem não renasce, nós temos que prestar uma atençãozinha nessa palavra, renasce. Se ele não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus, porque o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, nós vamos entender esse corpo de carne que nós temos aqui para vencer mais uma etapa na nossa vida. Nós temos conhecimento desse corpo nosso, não é? E do corpinho dos nossos filhos também. Foi a união do meu pai e da minha mãe, uma relação deles, que eles me proporcionaram esse corpo de carne. Então, a gente sabe a procedência dele. O que é carne, é carne. Agora, o espírito, esse espírito que anima o nosso corpo, nós não sabemos de onde vem. Jesus explica para nós. É como o vento. Ninguém sabe de onde ele vai ou para onde ele vai. Ele vem. Então, a gente não sabe quais as nossas vidas, qual o nosso passado, quais as nossas dificuldades, desde quando nós fomos criados simples nas mãos de Deus. E ele nos deu o livre-arbítrio, a liberdade de caminhar. E, infelizmente, nós falhamos muito na caminhada, né? Então, nós vamos tentar aqui, meus irmãozinhos, um pouquinho, a gente falar sobre a reencarnação. A doutrina espírita, como todas as outras religiões, creem no mesmo Deus, no mesmo Pai celestial, né? O que estudamos, que diferencia, é que aceitamos a reencarnação. É a diferença da doutrina espírita e de outras doutrinas também, né, reencarnacionistas, que aceita a reencarnação. Então, a volta do espírito à Terra, para nós, é uma oportunidade que Deus nos dá. Na maioria das vezes, somos nós que programamos, com o auxílio de nossos amigos espirituais, a nossa volta. Então, quando nós temos essa condição de escolher a nossa própria existência, a próxima, nós vamos pedir muitas coisas, porque nós estamos cientes da nossa situação espiritual. Como que nós estamos? Eu preciso de voltar num lar que vai me trazer muitas dificuldades? Eu posso nascer num lar tranquilo? Eu vou voltar com irmãos que eu tenho dificuldade com eles, mas eu quero, porque eu preciso de saldar as minhas dívidas com a lei divina. Eu vou ter um bom pai, uma boa mãe, família tranquila, vou ter uma vida feliz. Então, tudo isso nós escolhemos. Então, quando nós passamos a passar essas dificuldades aqui, nós, quando já temos um conhecimento, né, da doutrina, um conhecimento da reencarnação, a gente passa ele mais tranquilo. E quando a gente não tem esse conhecimento, é horrível.
porque a gente passa a sofrer mais, a blasfemar, né? Por que eu comecei a estudar doutrina espírita? Eu fui uma criança de muitos porquês. Dei bastante trabalho, minha mãe. Porque eu perguntava tudo. Por que acontece isso? Por que acontece aquilo? Por que a pessoa é assim? Por que ele é doente? Por quê? E minha mãe, ela sempre falava comigo assim: Deus é quem sabe. Deus é quem sabe. E eu queria saber também. Né? Naquela minha cabecinha de criança, eu queria saber também. Então, eu vou contar um caso para vocês que me marcou muito. Isso aconteceu comigo, já vai perto aí de 80 anos. Eu me lembro com facilidade do dia, do momento, do que eu senti. Eu tinha 7 anos e a gente morava no interior. E morava perto da linha de trem, da linha férrea. E tinha um trem, as pessoas mais antigas, assim, talvez é que vão me entender. Mas eu vou contar para vocês, para ilustrar o nosso estudo. Tinha um trem que vinha, acho que da Bahia, e passava lá em Lafayette, não sei se ia para o Rio ou se ele estava indo para a Bahia, não sei. E quando parava nas estações, as pessoas desciam, tomavam café, faziam algum lanche, né, e tornavam a voltar para o trem dava partida e ia embora. Em uma dessas ocasiões, quando o trem partiu e foi embora, ficou uma criança, uma menina de 7 anos, no banco assim da estação, muito doente. Acho que ela estava assim, quase nas últimas. E o trem foi embora com todo mundo e ficou aquela criança sozinha ali, para acabar de morrer sozinha ali, sem um pai, sem uma mãe, sem um parente, sem ninguém. E chamou a atenção do pessoal, né? Interior, todo mundo foi lá na estação para ver, aí veio polícia, aí veio médico. E eu fiquei traumatizada com isso. Fiquei impressionada com isso e fiquei revoltada com isso, porque eu tinha aquela idade, eu tinha 7 anos. E eu fiquei muito revoltada, eu achei um absurdo. Eu perguntei à minha mãe se Deus que fazia tudo, por que ele fez aquilo com aquela menina? O pai, a mãe, todo mundo foi embora, ela ficou ali sozinha. Porque eu não sei o que aconteceu com ela, né? Depois a gente não sabe se ela ficou curada, se ela foi para o hospital, se ela faleceu, não sei. Então eu fiquei muito revoltada. E quando a minha mãe falou comigo assim: minha filha, Deus é que sabe. Eu não aceitei, não. Eu olhei para o céu, na minha infantilidade, porque nem foi ignorância, né? Era uma criança. Eu olhei para o céu, falei: Deus, aparece no céu para mim, deixa de ser covarde, conversa comigo, me conta, por que você fez isso com ela? Mas eu queria saber por que Deus fez isso com aquela criança. E eu cresci com aquela lembrança, ficou uma marca, sabe? E hoje, depois que eu comecei a estudar a doutrina espírita, para tirar tantos porquês da minha vida, porque eu comecei a entender, né? Eu comecei a entender que Deus é misericordioso, né? Deus é misericordioso. Por causa dos meus porquês, foi bom, porque eu mudei, porque eu passei a estudar, passei a entender. Quando eu entendi a reencarnação, eu entendi que Deus é justo. Todo esse processo que nós estamos falando aqui, que nós temos muitas vidas para a nossa evolução e que nós temos esses compromissos e que na maioria das vezes nós escolhemos como que vai ser o nosso destino. Por isso, se eu confio em Deus, eu tenho que ter fé, né? Eu tenho que ter fé. Ele, quanto Pai, está me dando oportunidade de crescimento moral, espiritual, de mudanças, a mim e a todos nós, né? Todos nós somos filhos de Deus, somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. E nesta reencarnação, nesse processo,
nós passamos a melhorar a nossa vida, o nosso espírito, a evoluir. Mas, se nós não temos esse conhecimento, nós vamos ficar desorientados, nós vamos ficar sem entender, nós vamos blasfemar, né? Igual eu, quando criança, pensava da mesma forma. Talvez, se eu crescesse sem ter esse entendimento, hoje eu seria uma pessoa ainda assim. Então, nós temos que entender que o nosso bem é a nossa melhora. A crença e a fé em outra vida nos fortalece para vencermos, porque tem hora que é difícil. Vem as decepções, vem os sofrimentos, vem doença, vem dificuldade na família. E a gente, não sabendo que nós temos que vencer aquilo, né? Com paciência, com resignação, com fé em Deus. Vocês lembram do nosso estudo da semana passada, né, do jugo leve, atrasado, aliás, que o nosso fardo, Deus não coloca fardo pesado nos nossos ombros, porque Ele nos conhece. Ele coloca aquilo que nós vamos dar conta, mas nós temos que dar conta com conhecimento, com entendimento, né, para a gente conseguir. Então, vem as dificuldades, vem tudo, a gente pensa assim, meu Deus, o que é isso, né? Mas com a crença e a fé em outra vida, nos fortalece para vencermos os obstáculos do presente, pois nós sabemos que aqui é uma passagem para a verdadeira vida. Nós vamos entender que um dia nós chegamos no que Jesus está falando no Evangelho. Quanto tempo vai demorar? Nós não sabemos, mas vai depender muito de nós, né? Então, por isso que temos que aproveitar nossa reencarnação para realmente cumprir os compromissos que assumimos quando viemos à Terra. As dificuldades, às vezes, pesam. E como pesa? Que nós falamos nesse instante. Porque nós achamos que não vamos dar conta, que é muito difícil. Mas o não desistir e saber que somos devedores e que pela misericórdia do Pai nós estamos caminhando, como diz Jesus, né, para um dia alcançarmos o reino dos céus. É difícil? Mas não é impossível. E quando nós temos já esse conhecimento, isso nos dá uma força, porque a gente pensa assim, ai meu Pai, eu venci mais um pouco. Aí bate um sofrimento. Ai meu Deus, me ajuda, porque eu vou conseguir. Eu estou caminhando. E a gente vai entender que a gente merece aquilo que nós estamos passando. Nós merecemos aquele sofrimento. Aquele mal, para nós, vai ser o bem. E é assim, meus irmãozinhos, que nós vamos caminhando, que nós vamos entendendo. Eu espero que vocês possam ter entendido um pouquinho da reencarnação, como processa, não é, essa reencarnação. E nós vamos continuar falando, porque nós vamos sempre voltando nesses assuntos, que são os assuntos simples, os assuntos básicos, do nosso aprendizado, do nosso dia a dia. Quando nós entendemos a reencarnação, que eu falo que ela é a chave, ela abre todos os porquês, que para mim foi desse jeito. Quando eu compreendi a reencarnação, como eu vi que é necessário, e que Deus é justo e misericordioso, e que tudo o que acontece tem um motivo, pronto. Foi a chave de tudo, abriu meus porquês, meu entendimento. Eu passei a ter mais fé, a ter mais confiança, a ter mais resignação, e passei a aceitar as minhas dificuldades, que não foram poucas, mas consegui, graças a Deus, tenho conseguido, mas com essa determinação, com essa fé,
com essa esperança, com essa certeza, né, do que Jesus deixa para nós. Meus irmãozinhos, Jesus nos abençoe e sempre nos dê essa condição do entendimento. Fiquem com Deus. Nós agradecemos o estudo, né? E a gente possa refletir e pensar nesses estudos para a gente estar vivenciando aos poucos, né? Dia após dia, esse trabalho de melhoria íntima. Deus abençoe a todos nós.